Eu só convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Eu gostaria de compartilhar 2 caminhos e uma escolha. E nós precisamos estar pregando sobre esses 2 caminhos e mostrar para o mundo que só existe uma escolha. E nós temos percebido que as pessoas, elas questionam Deus. Interessante que todos nós pecamos, caímos, e pela misericórdia de Deus, Ele abre um caminho de volta, porque só tinha um caminho, só tinha uma escolha, e essa escolha era a perdição eterna. Aí vem Jesus e diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém volta para a eternidade se não passar por mim. E hoje nós percebemos que o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus não reconhece a misericórdia, o amor, o cuidado de Deus, porque se Jesus não tivesse vindo, eu e você estaríamos condenados ao inferno e não teríamos caminho de volta. Mas graças a Deus, que na história, Ele desceu nesta terra, Ele morreu por mim, Ele foi lá na sepultura e ressuscitou dos mortos, e hoje está vivo, e hoje Ele me dá condição de eu escolher a vida eterna, ou rejeitar a vida eterna, mas eu escolhi a vida eterna. E no Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: vê que proponho hoje a vida e a morte, se guardardes os meus mandamentos que hoje te ordeno, que ameis o Senhor teu Deus, andeis nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então você viverá e multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passares a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que tu vivas, tu e a tua descendência. Portanto, há 2 caminhos e há uma escolha. Diante desta colocação da parte de Deus, está claro que ninguém em sã consciência escolherá a morte. Ninguém em sã consciência escolherá o inferno. Ninguém em sã consciência vai viver nesse mundo achando que vai para o inferno. Todos acham que vão para o céu. Mas o evangelho tem que ser pregado, porque a única verdade absoluta está no evangelho, que é Jesus Cristo, e essa verdade tem que ser dita para que as pessoas não continuem querendo ir para o céu, mas não tomando posição, porque ninguém quer ir para o inferno. Pode perguntar a qualquer pessoa, até os próprios filhos do diabo, pergunta para eles se eles querem ir para o inferno, eles dizem que não querem ir para o inferno, querem ir para o céu. Portanto, nesse texto, Deus coloca diante do ser humano a escolha. Quando Deus cria o homem lá no Jardim do Éden, Deus cria o homem com liberdade de escolha, com livre-arbítrio. Deus nunca forçou o homem a nada, e Deus criou e deu a ele o bom e o melhor, e só disse para ele que ele, a partir dali, era responsável pelos seus atos. E o Senhor disse: olha, Adão, esse jardim é para você, você aqui não vai trabalhar, não vai ter problemas, você está vivendo uma vida, sabe, que nenhum homem teve ou terá. Mas uma coisa eu te digo: não coma daquela árvore, porque no dia que tu comer, tu morrerás. O não comer daquela árvore não significa que aquele fruto era ruim. O Senhor estava falando
de uma obediência que ele precisava ter a Deus. Deus disse: eu quero que você me obedeça, eu não quero que você morra, por isso eu vou te colocar nesse jardim e quero que você viva. E a partir dali, o homem escolheu o pior caminho. O homem continua escolhendo o pior caminho. E a Bíblia continua dizendo: há caminhos que ao homem parece bom, mas seu fim é caminho de morte. Se você procurar qualquer jovem agora, que estão aí na flor da idade, pergunta se eles querem saber de Deus. Eles querem saber de Rock in Rio, eles querem saber de balada, eles querem saber de prostituição, eles querem saber de drogas, querem saber de carnaval, mas Jesus não tem vez na vida dessas pessoas. Então significa que o homem moderno, ele continua sendo o mesmo Adão, ele continua desobedecendo da mesma forma, e o Senhor chega e coloca diante de nós um outro caminho, um novo caminho, porque o homem não tinha caminho nenhum. Quando ele cai, o único caminho que ele tinha era a morte eterna. Romanos 3:23, porque todos pecaram e afastados, destituídos foram da glória e da graça de Deus. Significa que Deus não tinha nenhuma obrigação de vir aqui, me tirar das trevas, me tirar do inferno, porque fui eu quem escolhi para lá. Porque ele me disse: não coma daquele fruto, não me desobedeça. E mais na frente o Senhor vai colocar esse texto aí. E os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti. Deus continua falando. Hoje, mais uma vez, continuo, através dessa pregação, eu tomo o céu e a terra contra você que está me vendo aqui, você que está me ouvindo. E eu te proponho novamente a bênção e a maldição, mas você escolhe a bênção para que viva. Olha, a gente está falando, Deus tem repetido isso, a bênção, ela sempre nos leva para Deus, através da obediência. A maldição é toda vez que a gente desobedece, mas o ser humano é e foi o único ser criado com razão, com entendimento. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus não força ninguém, mas as pessoas não amam a Deus, mesmo sendo criado por eles, zombam de Deus, criticam Deus e perguntam: por que o Senhor veio para cá nos perturbar? Como diziam para Jesus: você é demônio, você está nos perturbando, nos deixe. O homem, além de caído, foi enganado e continua sendo enganado. Por causa da precipitação, e por causa da escolha que o homem resolveu escolher, ele morreu espiritualmente, ele caiu espiritualmente. A pior morte, muita gente pensa que é a morte física. As pessoas choram nos enterros, choram nos velórios. A pior morte é quando a gente sabe que uma pessoa partiu desta vida e ela não foi para a eternidade. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque sabe que o ímpio vai partir daqui e nunca mais vai ver a face dele, nunca mais vai voltar para os céus, mas vai viver num lugar de tormento eterno chamado inferno, que foi feito por diabo e seus anjos. É por isso que nós temos que pregar essa palavra, é por isso que Satanás levanta muitas religiões para combater o cristianismo, para dizer para nós: olha, eu não vou na sua porta lhe perturbar, eu não ando nas ruas, eu não entrego folheto. Eles querem nos calar, mas nós vamos continuar sendo agredidos, porque nós recebemos o amor de Deus em nossos corações. E as pessoas que dizem isso, elas não sabem o que estão falando. O apóstolo Paulo, antes de se converter, ele também falava isso: eu não gosto dos crentes, eu não gosto disso, não me pregue a palavra. Ele matava, ele perseguia os crentes. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus, e aí caiu na vida dele aquilo que João 8,32 fala: conhecereis a verdade, e essa verdade vai te libertar. Se a igreja parar de pregar o evangelho, as pedras clamam.
Não permitam que pessoas cheguem para você e digam: eu não quero ouvir, não me pregue mais isso. Só que não são as pessoas que estão dizendo isso. Por trás dela tem Satanás, que a Bíblia chama de príncipe desse mundo, e os seus demônios que foram jogados aqui na terra, que 24 horas por dia, ele trabalha para levar o máximo de pessoas para o inferno, e ele quer levar você para o inferno, só que ele está enganando você, e o Senhor está te mostrando aqui, que existe um caminho sobre modo excelente, e esse é o caminho da justiça, o caminho da obediência. Busque o caminho da vida para que viva. E quem é o caminho da vida? É Jesus, é o Evangelho, é a boa nova. Então, por causa da precipitada escolha, que resultou na morte espiritual do homem, Deus colocou diante de nós dois caminhos e uma escolha. O homem precisa escolher para onde vai. Lá na eternidade, não é Deus que vai escolher, não é Deus que sabe que você vai para onde ou para que lugar. Você tem que saber, e hoje o Senhor mostrou aqui nesse texto, e continua dizendo, nós só temos dois caminhos, e você só pode ter uma escolha. Nós temos o caminho da vida, que é Jesus, nós temos o caminho da morte, que é Satanás, e o caminho largo. Onde você quer passar a eternidade? Aqui, Senhor, você quer obedecer? E aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça essa palavra, porque vai chegar um dia que você não vai poder mais ouvir. E você que está na igreja ainda, continua na igreja, mais uma vez eu repito, não permita que você ouça essa palavra 1000 vezes, e você continua com o coração duro. A pior coisa é a gente saber de uma verdade, e a gente não absorver essa verdade. Escolha, querido, é seleção, é preferência, é opção. O Evangelho não é lavagem cerebral. O Evangelho é a bênção de Deus para a humanidade, e que é absorvido através da razão, através do conhecimento. Efésios 1,13 diz o seguinte: quando a pessoa ouve o Evangelho, quando a pessoa ouve a pregação da Bíblia, o Espírito Santo ajuda você a entender, e ele vai iluminando a tua mente, você vai tirando dessa mente a escuridão. Aí quando você entende o Evangelho, pela tua razão, ele vai e lança a fé em você, e a partir desse momento, você escolhe. A Bíblia diz em João 15,16, que nós só voltamos para Deus porque Deus vem nos buscar. Nenhum ser humano é capaz de chegar até Deus, sem que Deus o busque e o traga. Pois foi Deus quem desceu nessa terra, foi Jesus quem desceu aqui, não fomos nós que foi lá no céu buscar Ele, porque nós estávamos perdidos na eternidade sem Deus. E a Bíblia continua dizendo, todo homem sem Cristo está no estado de condenação, não vai estar condenado. Se alguém não tem Cristo e partir hoje para a eternidade, está condenado para a eternidade inteira. Por isso que esse Evangelho tem que ser pregado a tempo, a fora de tempo, tem que ser pregado em todo mundo, para que todo mundo conheça essa verdade. E Satanás bloqueia muitas pregações, Satanás impede que igrejas preguem, Satanás impede que missionários preguem, porque Satanás não quer que você ouça essa verdade. Porque se você ouvir, você viverá. Porque se você crer, você vai ter vida eterna. E nessa escolha, a característica que marca a vida de quem escolheu entrar pela porta larga. Então você, que está aí, que escolheu a porta larga, você escolheu a vida de pecado. O que é pecado? É desobediência a Deus. Pecado é quando você sabe da verdade e você pratica o contrário. Pecar é errar o alvo, é praticar as obras da carne, descrita em Gálatas 5, 19, 21. A Bíblia diz que pecado é prostituição. Se você sabe que prostituição é pecado e você continua cometendo, você está cometendo conscientemente o pecado. A Bíblia diz que adultério é pecado, abomina a Deus, e todo ser humano tem que saber que isso abomina a Deus. Roubar, mentir, ser hipócrita,
Mas o que é que desobedece a Deus? Você sabe. Você sabe que você tem uma inteligência que Deus deu para que você ouça. Característica que marca a vida de alguém escolher a porta larga é vida de pecado e amor ao mundo. As pessoas amam tanto as coisas erradas que elas brigam, elas matam pelo erro. E quando você vai falar para elas, amigo, como Deus disse aqui, aqui está o caminho da vida e o caminho da morte, mas você vem para cá para o caminho da vida para que você viva. As pessoas não querem. Amar o mundo é priorizar o modo de vida mundano, os vícios mundanos, as orgias mundanas, as falcatruas. E Deus sempre coloca alguém para dizer para você, te dar conselhos. E os conselhos de Deus são fantásticos. Feliz é aquele que ouve os meus conselhos, que guarda os meus mandamentos, que anda na minha palavra, porque lâmpadas para os teus pés é a minha palavra e luz para os teus caminhos. E aquele que guarda a minha palavra no seu entendimento, ele vive uma vida de paz, ele vive uma vida de luz, ele sabe o que está fazendo e onde vai chegar. Mas aquele que ama o mundo e prioriza o mundo, vive a vida do mundo, é uma vida ditada por Satanás, conforme 1 João 2,15, que diz: a vida ditada por Satanás é uma vida de escravidão, e que as pessoas que estão no mundo, elas dizem que são livres. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra coisa. E as pessoas pensam que estão vivendo a liberdade, mas que na verdade estão vivendo a libertinagem. Primeiro João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está em você. E eu quero dizer para você que frequenta a igreja, eu quero dizer para você que é religioso, eu quero para você que faz caridade, que acha que é bonzinho, Jesus vai dizer que amigo dele é aquele que obedece à palavra dele. Não é aquele que vem para a igreja bonitinho, cheirosinho, senta aqui, canta e vai embora, não. Não é aquele que na hora da miserabilidade corre para Deus para fazer sacrifício, não. O sacrifício que Deus quer de nós hoje é um espírito quebrantado, é um testemunho. São pessoas que não querem mais comprometimento com Deus. E Satanás, a Bíblia já dizia que ele ia jogar pesado na igreja. Como jogar pesado? Infiltrar pessoas que não têm compromisso com o reino de Deus. E com o tempo, o mundo ia olhar para a igreja, não ia ver vida na igreja. É como um rio cristalino, que de vez em quando poca um esgoto da vida, poca uma empresa de óleo e contamina todo aquele rio lindo, ficou sujo. Satanás tenta fazer isso com a igreja, desde a fundação da igreja. Rio sujo, lixo, ele tenta jogar na igreja, e a Bíblia chama isso de joio. O joio, ele sabe da verdade, o joio, ele conhece a verdade, mas ele prefere escolher o caminho da maldição, não o caminho da bênção. O caminho da bênção significa buscar viver essa palavra e obedecer essa palavra. O joio busca viver, mesmo dentro de uma igreja, mesmo dentro de uma religião, mesmo dentro disso, busca viver uma vida de pecado. Enquanto 1 João 5,17 diz o seguinte: aquele que é nascido verdadeiramente de Deus, aquele que abriu mão do pecado para seguir a Jesus, o diabo não pode tocar nessa pessoa, mas aqueles que vivem na igreja, dando lugar ao diabo, esses não terão forças, não terão testemunho, e a Bíblia vai chamar de pedra de tropeço. E ainda diz mais para esses: seria melhor que você fosse num grande mar, lhe amarrasse uma pedra no pescoço e lhe jogasse no mar, do que você ficar dentro da religião, dentro de uma igreja e vivendo tudo
errado sabendo do que deve ver. E o próprio Jesus vai dizer assim: aquele que sabe o que é certo e faz o errado, peca. Portanto, os dois caminhos continuam diante de nós. Os dois caminhos continuam sempre à nossa vista. E a característica desse caminho largo é vida de pecado, amor ao mundo. E para quem vive assim, Deus é apenas um detalhe. Já viu pessoas que Deus é apenas um detalhe? O Ineto que eu cantei aqui no começo diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque nem só de pão, nem só de vida boa, nem só de vida material vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E até hoje nós temos ainda deixado esse materialismo absorver a nossa vida. A igreja foi contaminada e está contaminada pelo materialismo. As pessoas só querem vir às igrejas hoje atrás de bens materiais, atrás de cura física. Mas a igreja foi levantada para adorar a Deus, para servir a Deus e para dizer para o mundo que as marcas de Cristo estão em nós, e nós somos pregoeiros da verdade, nós somos atalaia de Deus. E Jesus disse que nós fomos chamados para ir e pregar o evangelho, e Ele dá lá a grande comissão: ide por todo o mundo e anunciar o meu evangelho, e todo aquele que crê será salvo. E aqueles que crêem têm que tomar sua cruz e seguir. A ideia de igreja que vemos hoje é muito confortável para muita gente, e Satanás faz com que você se acomode numa igreja, mas que você não se comprometa com Cristo. Você precisa carregar sua cruz. Você precisa tirar sua cruz do depósito e botar nas suas costas dia a dia e carregar ela, porque senão você vai estar vivendo uma vida no caminho largo, e Deus vai ser apenas um detalhe na sua vida. Deus vai ser apenas, sabe, alguém que tem a sua amante. É um detalhe, eu vejo quando eu quero, a hora que eu quero, e aquela pessoa tem que estar à minha disposição. Deus não é um amante para você. Deus é o Senhor, é o Criador dos céus e da terra. Foi aquele que deu a vida para nos salvar. No livro de Juízes, há narrados que os israelitas muitas vezes usaram o Senhor como peça descartável. Nós vivemos num mundo onde tudo é descartável, e a religião está pegando Deus e colocando como descartável. A pessoa vai numa igreja, se deu certo fica ali, vai em outra, se deu certo fica ali. Ou seja, se Deus deu a sua casa, o seu carro, o seu bem-estar, beleza. Enquanto Deus está dando, Israel também era assim. Quando tinha fome, Deus era o maior de todos, era o Senhor dos céus e da terra. Mas quando Deus enchia o papo deles, que eles estavam de barriga cheia, um minuto depois, eles estavam murmurando contra Deus. Por isso que o Senhor fala da prostituição espiritual. Prostituição espiritual é isso, é você trocar Deus por qualquer tipo de idolatria, por qualquer tipo de coisa. O povo de Israel foi uma prostituta espiritual, só buscava Deus na hora da necessidade. É como todo homem ou toda mulher faz. O que a prostituta faz? Ela vende o seu corpo, e as pessoas usam quando quer, a hora que quer. Deus não é isso. Israel errou e usou o Senhor como descartável. O crente que se curva perante o Deus desse século não terá as orações respondidas. Tiago 4:3. Quem sabe você está há tantos anos numa igreja e você não vê nada mudar, mas o mercenário diz para você assim: mas essa igreja não tem fogo, essa igreja não lhe dá resposta, vem para cá que eu lhe dou resposta. Meu irmão, a resposta que você precisa é: arrependa dos teus pecados, santifique a tua vida a Deus. 1 Pedro 1,16: sede santo como eu sou santo. Não seja promíscuo, não seja prostituto espirituais, como Israel foi. E muita gente ainda fala mal de igreja, continua a dizer que a igreja de Cristo, ela é santa. Errados são aqueles que estão na igreja e não têm compromisso com Deus.
Essas são características de que marcam a vida de quem escolheu a porta larga. Pessoas que estão numa igreja, tudo zanga, tudo murmura, e se não recebe bênção, a igreja não presta, o pastor não presta. Quem não presta é você. Você precisa arrepender dos seus pecados. Você precisa buscar Jesus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode te dar. E qual a característica que marca quem escolheu a porta estreita? A Bíblia diz assim: a porta estreita, ela é espinhosa, ela é estreita, ela é difícil de seguir, são poucos os que passarão por elas, porque nem todos suportarão viver a porta estreita. Só que a porta estreita, ela é estreita no começo, até o meio, depois do meio, e no fim, ela abre uma imensidão para a eternidade. A porta larga, ela é larga no começo, e ela vai até o ponto bem larga, mas ela continua mais larga ainda, quando ela se aponta no abismo, onde você cai nesse abismo, e lá você não pode voltar mais. A porta estreita, as suas características: primeira, renúncia a si mesmo. Quem é ladrão, deixa de ser ladrão. Quem é crente falso, deixa de ser crente falso. Quem é religioso, deixa de ser religioso para ser cristocêntrico. Quem é hipócrita, o que você acha que você está vivendo? O Zaqueu era ladrão. Ele disse: Jesus, para me te seguir eu tenho que mudar. Paulo era um religioso cético. Deixou a religião cética para seguir a Cristo e crer no Evangelho de Cristo. Abraão era idólatra junto com sua família e deixou toda a sua idolatria para servir ao Deus Criador dos céus e da terra. Renunciar a si mesmo é a gente abrir mão da nossa vida. Por isso que a Bíblia vai dizer que conversão é novo nascimento e conversão é morte. A gente precisa morrer para o eu e nascer novamente, como Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, para entrar nos céus você tem que nascer de novo. Nicodemos, você tem que deixar toda a sua ideologia judaica, você tem que deixar todos os seus pecados e promíscuos, e você tem que buscar a mim, e você tem que viver pela minha palavra. E hoje as pessoas querem estar na igreja, mas querem trazer a sua carga de pecado, a sua carga de tradição, a sua carga disso, e quer impor o pastor, e quer impor a igreja a sua vida promíscua, e diz que Deus não está interessado nisso ou naquilo. Deus está interessado é que você mude. Por isso Jesus vai dizer: se alguém quiser vir após mim, primeiro, negue-se, deixa a sua carga de pecado lá, toma a sua cruz e siga-me. 2 Coríntios 5,17, e quem verdadeiramente vem a Cristo, Ele faz de você uma nova criatura. As coisas velhas, a tua promiscuidade, tudo aquilo que você vivia, fica para trás, e agora você faz um novo caminho, você tem vida nova. As características que marcam a vida de quem escolheu a porta estreita é: primeira coisa, abnegar de si mesmo. Tem gente que para vir num culto é difícil, imagina. Só vou no culto quando dá tempo. Se eu chegar cedo em casa do trabalho, se eu não estiver cansado. Isso para vir num culto. Imagina, meu querido, seguir a Cristo piamente. Como é que você vai seguir a Cristo se você nem coragem de seguir a Cristo vindo a um culto você quer vir? Ele deu ordem para você. Não foi para mim sozinho não. Ele deu para você que se diz que é um servo de Deus. Vá e pregue esse evangelho a tempo, fora de tempo. E outra, eu não estou lhe pedindo não. É ordem. É ordem. E o apóstolo Paulo já dizia: ai de mim se não pregar o evangelho. Então você, meu pastor, você, meu irmão em Cristo, que acha que fazer missões, que pregar o evangelho é algo que você só faz quando quer, não, é obrigação sua. E Jesus vai cobrar isso. Então quem anda pela porta estreita tem que pôr a mão no arado e tem que valer dele e não olhar para trás, porque a Bíblia diz que muitos que olharam para trás não são dignos do reino dele. Mas você fica dizendo: não, mas isso é assim mesmo. Olha o que eu disse no começo:
A profecia diz que no fim dos tempos, as pessoas iam esfriar. Quem sabe essa palavra nem mais toca em você. Quem mais essa palavra de alerta nem mais mexe com o seu sentimento. Cuidado para tu não ficar no estágio de total amnésia ou total anestesia. O Espírito de Deus sempre está falando aos nossos corações pela palavra. E o caminho estreito, ele não é fácil. E ele já dizia assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e quem está em você é maior do que está no mundo. Mas para quem tem coragem de dizer, Jesus, custe o que custar, eu vou te seguir. Porque muitos disseram isso para ele. E um dia, um jovem que era muito rico, que se preocupava mais com sua riqueza material do que com a vida eterna, disse para Jesus, eu quero te seguir para onde o Senhor for. E Jesus sabia que ele não queria seguir coisa nenhuma. Esse jovem aí é como muitos crentes hoje. Eles querem estar nas igrejas, mas não querem ter compromisso com o reino de Deus. Eles querem estar nas igrejas, mas não querem ter compromisso com a obra de Deus. Não querem investir no reino de Deus. Eles querem estar na igreja só por estar. E Jesus percebeu que ele não estava apto para o reino de Deus. E Jesus sabia que tinha alguma coisa que prendia ele. Vai lá, meu filho, vende tudo que tem, dá para os pobres e vem que eu te dou vida eterna. Sabe quando é que uma pessoa busca Deus de verdade? Quando Deus tira tudo dela, que ela não tem mais nada, aí vai para a igreja orar. Aí vai para a igreja pedir socorro. Como os 10 leprosos. Homens que estavam destinados a morrer, porque a lepra era uma doença fatal. E eles ouviram falar de Jesus, como muitos hoje ouvem falar de Jesus. E Jesus sempre foi, sempre será caminho estreito. E quem seguir a Jesus vai estar disposto a morrer todo dia. E quem seguir a Jesus vai ser inimigo do mundo. E aqueles leprosos não são diferentes dos crentes modernos. Quando está na miséria, aí busca as igrejas para vigília, para culto de oração, culto de morro, culto disso. Enquanto não é curado, mas no dia que é curado, a gente procura. Cadê aqueles irmãos que oravam com a gente? Cadê aqueles irmãos que vinham nos cultos tal? De 10 leprosos, só um voltou para dizer, Jesus, muito obrigado. Cadê os 9? Que até hoje a Bíblia não conta. Eles ficaram curados fisicamente, mas o físico deles, um dia morreram. O problema não é a morte física, o problema é a morte eterna. Tem muita gente querendo viver eternamente e fisicamente, mas depois que morre fisicamente, você vai encontrar com a pior das tuas frustrações, que é a morte eterna. Portanto, caminho estreito, renuncia a si mesmo. E a Bíblia diz em Gálatas 5, 16 e 17, implica renunciar aos desejos da carne. A Bíblia manda a gente deixar aquilo que a gente mais ama, aquilo que mais a gente está ligado. E muitas vezes nós vamos ter que deixar aquilo que é tudo para nós nesse mundo. É aí que a coisa pega. Porque muita gente pensa que esse texto está falando de eu deixar coisa que eu não gosto. Não, aqui está falando de coisas que aquilo é vital, entre aspas, para mim na vida. Alguém que vive com o marido dos outros ou mulher dos outros, você sabe que você é casado e já vive há 10 anos maritalmente com uma pessoa que não pode se casar. Tem gente que prefere deixar Jesus e continuar ser amaziado. Tem alguém que está vivendo nas drogas há anos, não recebe Jesus porque não quer deixar as drogas, não quer deixar os vícios, não quer deixar a prostituição. Ah, mas se eu for para a igreja, eu não vou poder mais ir na prostituição, eu não vou mais pular carnaval. O caminho estreito, meu querido, a Bíblia diz para você, você tem que abandonar aquilo que te prende, aquilo que te leva para o inferno, e vem que eu te dou vida eterna. Implica renunciar aos desejos da carne, mas sem cair nos extremos ou desequilíbrios de vida radical. Muitos
que muito conhecida no meio evangélico. Ele disse que a presente vida não tem nada a ver com nós. Muita gente quer ser radical demais. Não, o evangelho é muito tranquilo. A mulher samaritana deixou o cântaro e foi dizer para a sociedade que a partir daquele dia ela tinha encontrado Jesus e ela renunciou o estilo de vida dela, que era adulterar. Zaqueu sobe correndo em cima de uma árvore e Jesus olha para ele e disse: desça daí que eu vou lá na tua casa hoje. E chega lá e diz: Jesus, eu quero mudar a minha vida. E ele abriu mão de renunciar a todo o roubo que ele tinha cometido nos anos que ele viveu, porque a partir dali ele se tornava nova criatura. Abraão ouve a voz de Deus lá no deserto, volta para casa e chega para o seu pai Naô e diz: meu pai, eu encontrei o Deus dos céus e da terra, e a partir de hoje é impossível viver essa idolatria. E o pai dele chama ele de louco: você é maluco? O nosso Deus está aqui, ó, tudo aqui na nossa vista. Mas Abraão encontrou o Deus eterno, criou os céus e a terra. E ele acreditou, e ele foi. E por causa de Abraão, hoje nós estamos aqui, porque a promessa que Deus deu para ele é que mandaria para ele o Salvador do mundo através da geração dele. E nós temos hoje a herança da fé, porque Abraão saiu da idolatria e Deus usou Abraão, e a herdade dele chegou até nós. Aí nasceu Jesus, e Jesus morreu na cruz e nos trouxe a fé de Abraão. Renúncia a si mesmo, característica de quem escolhe o caminho estreito. Outra característica daqueles que seguem a Jesus está em Lucas 9:23. Seguir a Cristo é aceitá-lo como Salvador, guardar os seus mandamentos e caminhar a estrada. Não é uma religiosidade. Guardar mandamentos do Senhor não é pesado. Pesado era guardar as leis do passado, que o homem nunca conseguiu, e Deus provou que nós não conseguimos guardar nada. Todo o pacto que Deus fez com o homem quebrou. Mas o único pacto que nós estamos seguros é o pacto da nova aliança com Cristo. Esse agora não quebra mais, e nós estamos debaixo desse pacto. Por isso, seguir a Jesus significa andar na sua palavra. E ele diz assim: sem mim você não pode fazer nada. A partir de agora, esse pacto jamais vai ser quebrado, porque esse pacto não foi feito com vocês, homens, foi feito comigo. E Jesus é nossa aliança, é o nosso pacto eterno. E ele, de uma vez por todas, ele foi lá como cordeiro e foi morto na cruz para dizer: a partir de hoje, quem crê em mim vai morar comigo no paraíso, como ele disse para aquele ladrão na cruz que estava perdido, e ali a única saída dele era escolher Jesus ou rejeitar Jesus. E um deles escolheu Jesus, e o outro escolheu rejeitar Jesus. E o que escolheu Jesus, ele disse: a partir de hoje você estará comigo no paraíso. É o que Jesus promete para você que está me ouvindo e me vendo agora. Você que crê na Bíblia no momento que você ouve a palavra. Se você crê em Cristo, a partir do momento que você crê, você pode passar mais 50, 100 anos na terra, mas você já passa a estar marcado pelo Espírito Santo, e você passa a ter seu nome escrito no livro da vida. Apocalipse 20:15. E no dia do juízo, quando for abrir o livro, e se lá o teu nome não estiver escrito no livro da vida, você não estará com Deus eternamente. O caminho largo, você não está preocupado com o seu nome no livro da vida. O caminho estreito, você está escrito no livro da vida. E quando você partir daqui, você vai ter um caminho de glória. Outra característica é que quando a gente está em Cristo, a gente começa a produzir frutos, e frutos bons. O caráter muda. O nosso caráter sai de um mau caráter para ser um bom caráter. A gente passa a ter uma visão de reino diferente. O amor de Deus é derramado na tua vida, e você passa a ter uma vida agora dirigida por Deus, porque você começa a produzir os frutos do Deus eterno que habita dentro de você, conforme Gálatas 5:22. O primeiro gomo do fruto descrito em Gálatas é o amor, e esse amor não é uma atitude, não é um amor sexo, não é um amor tão
fácil que as pessoas dizem, esse aqui é o amor atitude. É o amor que eu digo assim, olha Senhor, eu me comprometo contigo. E aconteça o que acontecer, não vou abrir mão de ti. Como o apóstolo Paulo fez. Ele morreu, mas não abriu a mão do amor a Deus. Como Tiago fez. Ele morreu, mas não abriu mão do amor a Cristo. A mesma coisa foi Pedro. E Pedro ainda quando estava novo na fé, o Senhor chama Pedro e diz, Pedro, você me ama, Pedro? E Pedro ainda tem o entendimento de amor-sentimento. E Pedro não entendeu naquele momento, mas depois ele entendeu. E depois ele disse, eu te amo, Senhor. E esse Pedro que negou Jesus, esse Pedro que era bruto, como muitos, às vezes está na igreja, continua sendo bruto, continua ainda não sendo convertido, mas Pedro se converteu. E quando alguém vai e leva Pedro, e sacrifica Pedro, e vai pregar na cruz, ele diz, eu não sou digno de ser pregado como meu Jesus, me pregue de cabeça para baixo. A Bíblia diz que Pedro foi morto, e pregaram ele na cruz de cabeça para baixo. Quando a gente encontra Jesus, que a gente ama Jesus, a gente dá a vida por ele. Infelizmente, o amor hoje é um amor-sentimento, um amor muito ralo, que as pessoas amam Jesus quando vem 2 vezes numa igreja e acha que fez muito, quando faz um sacrifíciozinho, acha que fez muito, quando faz uma caridadezinha, acha que fez muito. O que Jesus quer de nós, irmão, não é essas coisinhas não. Ele quer de nós um comprometimento sério, e Ele convida a você, como fez com Pedro, fulano, cicrano, você me ama, cuida do meu rebanho, cuida da minha igreja, não abra a mão da minha igreja. Eu pergunto para você mais uma vez, uma pergunta que eu sempre faço, se todo crente de uma igreja fosse igual a você, o que você acha dessa igreja? Essa igreja cumpriria Mateus 28 a 20, a grande comissão? Faça essa pergunta para você. Se todo crente fosse como você, o evangelho estava sendo pregado na terra? Faça essa pergunta para você. Se todo crente fosse como você, nós estaríamos cultuando Deus agora aqui? Se todo crente fosse como você, e você fosse o pastor, você estaria cuidando do rebanho? As pessoas, elas só gostam de fazer pergunta para terceiros. Quarto, a Bíblia diz, examine cada um a si mesmo. E eu convido você a examinar você mesmo, você que está aqui no templo, você que está me ouvindo pela rádio, você que está me vendo pela internet, você pastor, você missionário, você crente comum. O que você acha se todo crente fosse igual a você? A igreja existia na terra? A gente sabe, irmão, se a igreja tivesse todo crente como muito crente, as igrejas já tinham falido. Mas graças a Deus, que a igreja, ela não é sustentada por homem nenhum. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Cristo. Porque Cristo sempre vai ter crentes sinceros e justos e que vão estar com Ele. Mas e você? Você continua escolhendo qual dos dois caminhos? Mas pastor, eu estou na igreja. Eu não estou falando de você estar corporalmente, fisicamente numa igreja. Tem gente que está aqui muito bem, mas que está tão distante. Tão distante. Vive como membro de uma igreja, mas só o nome lá. O que essa igreja pode esperar desse crente? Essa igreja pode confiar nesse crente? Nos ministérios? No investimento? E você que não tem Cristo, continua zombando ainda da igreja? Continua zombando dos crentes? Continua zombando dos pastores? A Bíblia diz para você que no dia do juízo, você que vai prestar conta com Deus. Portanto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu entendimento. Porque não é o pastor que você criticou que vai defender lá, ou contrário. Não é a igreja que você criticou
Ninguém vai perder, você que vai perder. Portanto, aquele que perseverar até o fim, significa, aquele que escolheu o caminho da vida, que Deus fala aqui em Deuteronômio, vai ter vida. Escolha o caminho da vida para que viva. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Você que está me vendo, o Senhor está dizendo para você, escolha o caminho da vida. E quem é o caminho da vida? Está escrito lá em João 14,6. E eu citei aqui pela manhã na escola bíblica. Tem muito crente que ainda continua como Filipe. Filipe passou 3 anos com Jesus, vendo Jesus dizendo que ele era o Filho de Deus, vendo Jesus curando doentes, vendo Jesus ensinando tantas coisas. Aí chega no fim, Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, quem é o caminho? Quem sabe você, meu irmão, é até batizado, mas não se converteu ainda não sabe quem é Jesus, ainda não sabe qual é o caminho, ainda não tem certeza da salvação. Tem muito crente Filipe. Jesus está vivo, mas tem muito crente também, como aquele lá que pediu para tocar na mão dele. Viveu com Jesus, Jesus diz: olha, eu vou morrer, vou pregado na cruz, eu vou lá, mas vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar no 3º dia. Alguém diz assim: olha, Jesus está ressuscitado. Ele diz que nada. É o crente incrédulo que a gente tem na igreja, que às vezes não tem vontade para nada. Aquele crente que não acredita em nada. É um crente frio. É um crente que não quer nem saber se a igreja está aí ou está lá. Ele vem, a igreja está aberta, tá, eu vou lá hoje. Tomé, meu irmão. A igreja está cheia de crentes Tomé, crentes Filipes. Olha, esses caras viveram com Jesus. Tomé viveu com Jesus, ouvindo Jesus dizendo todo dia: eu vou ser morto, vão me pregar numa cruz, vão me colocar na sepultura, mas eu vou ressuscitar no 3º dia. Irmão querido, você precisa acordar para isso. É por isso que o ímpio, ele ouve de você e você não tem convicção. A gente precisa pregar Cristo como se Ele tivesse literalmente, fisicamente aqui, porque Ele está entre nós em espírito. Vamos parar de pregar um Jesus que você nem tem ainda. E Satanás coloca joio dentro das igrejas, irmão, para sair evangelizando. E esses evangelistas joio não têm convicção, são frios, não têm certeza. Às vezes pregam o evangelho por vanglória, por contenda, para se aparecer. Que a Bíblia diz isso. Muitos vão pregar o evangelho para se aparecer, né? Para colocar na internet que está fazendo isso ou aquilo. Mas Deus sonda e conhece os corações. Mas quem tem características aqueles que escolheram o caminho da porta estreita, produz fruto do Espírito. E outra, suporta rejeição. Sabe quantas pessoas não estão nos templos mais hoje? Porque ouviu alguma conversa e desistiu, não suportou a caminhada. Não gostei do que olhou para mim, do que falou para mim, não gostei da palavra daquele pastor, aquele irmão, não suporto ele. Então você vai lá no inferno ver como é que você vai viver lá. Se você acha que viver hoje na igreja é difícil, vá viver no inferno para você ver. Você acha que viver na igreja é difícil? Por que você vive no mundo? O mundo zomba de você e você não faz nada. Tem crente que é assim, vem para a igreja, cheio de mania, né? Ninguém pode falar nada, o pastor não pode pregar nada, é sempre cara fechada, murmurento, não quero saber mais de igreja. Aí vai para o mundo, e lá o mundo descasca ele não faz nada. Mas é a igreja que não presta, o mundo presta. Quer dizer que Judas zombava de Jesus, Jesus sabia disso, achava que Jesus era ruim, que o discípulo era ruim. Os bons eram os amigos dele lá, que quando ele foi devolver as moedas, o cara disse: não tem nada a ver comigo não, rapaz, é com você. Ele acabou se suicidando. Essas escolhas sempre te levam à escolha do caminho errado. E não venha dizer que Deus não disse, não, está bem claro aí. Eis que te mostro
o caminho da vida e da morte. Deus mostra os dois para você. E Ele diz para você, ó, esse aqui é o caminho da vida. Aí chega Jesus, literalmente diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai voltar para a eternidade se não passar por mim. Eu sou a cabeça, a minha igreja é corpo. Portanto, eu ordeno à igreja que vá para o mundo e pregue o meu evangelho. E muita gente chega na igreja e diz, eu não gosto de igreja, eu não gosto de cargo, não gosto disso. Você não gosta de Jesus. Porque se você fosse um crente de verdade, você não abria mão de Jesus por coisa nenhuma. E Satanás enche seu coraçãozinho aí, ó. Sabe o que está acontecendo, querido? Cuidado para você não estar escolhendo o caminho errado, a escolha errada. E o próprio Jesus vai dizer o seguinte, quem me seguir piamente, tem que ter consciência que vai sofrer, às vezes, muito mais do que eu. E aqueles que seguem a Cristo piamente, é entregue à morte todo dia. E como lemos aqui, o mundo não ama a Deus, e aquele que ama o mundo, não tem o amor de Deus. Às vezes você não gosta da igreja, às vezes você zomba da igreja, você zomba de tudo que fala de religião, cristianismo, mas você já percebeu que você está enchendo a bola do caminho largo? O crente às vezes, e muitas vezes, é rejeitado por causa da sua fé. Ele deve estar preparado para essa rejeição. Agora, eu admiro muitas pessoas que vêm para o evangelho e se escandalizam com pouca coisa. A Bíblia diz que não devemos escandalizar com nada. E Jesus continua repetindo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Estejam preparados, porque no mundo vocês vão ter aflições, mas a glória de vocês é que eu já venci o mundo. E se vocês estiverem em mim, e eu em vocês, meu irmão, ninguém vai tomar vocês da minha mão. Mas quando a gente se apega a Cristo, através da sua palavra, ele deve estar preparado para ser rejeitado. O problema de hoje, que os crentes estão buscando do mundo, o que é que o mundo acha da sua igreja. Irmãos, nós devemos amar todas as pessoas, mas quem não tem Jesus, não tem autoridade para ficar elogiando a igreja de Cristo. É como alguém diz assim, olha, eu gosto muito de você, eu amo você, mas eu não quero me casar com você. Que amor é esse? Se eu digo eu amo a Jesus, eu não só quero me casar com Jesus, eu morro com Jesus, eu morro por Jesus. Foi o que o Paulo disse, nada pode me separar do amor de Deus. A riqueza, ele jogou para lá, e disse, eu considero como esterco. Família, Paulo deixou família assim. Mas Paulo, você pode morrer por causa de Jesus. Ele disse, nem a morte me separa desse Cristo. E ele é um exemplo para a igreja, é um exemplo para nós. Hoje nós não vemos ninguém sofrer como Paulo sofreu. A gente não vê ninguém sofrer como Pedro sofreu. De vez em quando aparece um crente aí, porque foi xingado, porque foi maltratado. Eu queria ver se você tomasse nas suas costas 50 chibatadas em cada cidade, fosse preso, humilhado. Hoje todo mundo vive no luxo, hoje todo mundo tem do bom e do melhor. Quem trabalha no reino de Deus hoje, a maioria aí vive na boa e nada reclamando. Eu queria que você vivesse como Pedro viveu, como Paulo viveu. Eu louvo a Deus porque nós estamos vivendo essa era presente. Eu louvo a Deus porque Ele tem nos dado, sabe, uma vida muito melhor do que os nossos irmãos. E a gente precisa reconhecer isso. Mas nós continuamos com as mesmas características dele.
dando ouvido à voz do Senhor. Então você, meu querido, que está anestesiado quanto a isso, precisa acordar. E outra, não zombe da pregação quando você ouvir uma exortação. Balaão ouviu uma exortação e ele insistiu, até que a mula foi lá e abriu a boca e disse: quieta aí, moço. Tem gente que está ouvindo a exortação de Deus sempre e não está dando ouvido, não se envolve mais com o Senhor. Em vez de se envolver com Deus, se envolve com irmãos outro errado para ficar falando mal do reino de Deus. E aí acham errado para dizer: é isso mesmo, nós não vamos nos envolver com isso não. O Senhor vai cobrar de cada um no dia do juízo. Por isso, a porta é estreita, ela exige comprometimento. Ah, eu quero ser crente. É como eu disse, o jovem: eu quero seguir a ti, Jesus. Ele disse: então vai lá, vende tudo e vem. Porque quem quer seguir a Cristo e não tem compromisso com o reino de Deus, são pessoas que não vai estar ligado ao reino de Deus, vai estar preocupado com suas coisas. E qual o resultado dos dois estilos de vida? O resultado de quem escolheu entrar pela porta larga é pranto e ranger de dentes. Está escrito em Mateus 25, 30. Vou repetir: resultado dos dois estilos de vida, que o evangelho é pregado, a doutrina é pregado, a exortação é pregado para quem está vivo, e quem tem ouvidos ouça. Resultado de quem escolheu entrar pela porta larga, a porta que não tem compromisso nenhum, a porta que você faz o que quer, a porta da religião liberal, da religião libertina, daquilo que você não é exigido, você não é cobrado, aquele é o lugar melhor para você, que você acha: ninguém me cobra, eu faço o que eu quero. Nesse caminho largo, você se acha livre, você não se acha escravo. Interessante, né? Segunda coisa, sofrimento eterno. Apocalipse 20, 10. Aqueles que estão andando pelo caminho largo, quando partir desta vida, vai estar, conforme Apocalipse 20, 10, no sofrimento eterno. Outro resultado, Mateus 10, 28. Sofrimento eterno da alma e do corpo. Sabe por quê? A Bíblia fala de duas ressurreições. A primeira ressurreição são aqueles que creram em Cristo, os seus corpos levantarão do sepulcro, serão transformados e subirão para a eternidade. A segunda ressurreição são todos aqueles que não creram em Cristo ou que zombaram de Cristo, ressuscitarão dos mortos, pegarão o seu corpo. Então vai ser, lembra que a Bíblia diz que Deus pode jogar a alma e o corpo no inferno? Pois é, o inferno, querido, esse corpo que as pessoas estão vivendo agora, eles vão pegar de volta, e quem creu em Cristo vai com o corpo transformado para a eternidade com Deus, e quem não creu em Cristo vai assumir o seu corpo também e vai para a eternidade sem Deus, para o fogo eterno que foi feito para o diabo e seus anjos. Mateus 10, 28. 2 Pedro 1, 2, 1 a 7 diz: sofrimento e solidão nas trevas eternas. Assista um filme da idade medieval e veja como eram as cadeias daquela época. As cadeias daquela época eram subterrâneas, escuridão profunda, e além disso, eles colocavam na cabeça do preso uma máscara de ferro e trancavam e jogavam lá dentro e ficavam lá anos e anos, sem ver a luz do sol, na maior, falta de ar. Se isso aí é sofrimento, imagina o sofrimento nas trevas eternas. Quem tem ouvidos para ouvir essa palavra, ouça. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Enquanto você está ouvindo, e aquele que invocar o nome do Senhor é salvo. Então, se você ainda não está diante de Deus como salvo, você está ouvindo essa palavra para que você mude. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. O amanhã não pertence a nós.
Hoje, milhares de pessoas partiram para a eternidade sem Deus, porque pensavam que não iam morrer. E a gente precisa prestar conta a Deus. E a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Qual é o tempo de eu encontrar com Deus? É o tempo que você está ouvindo falar dele. Não é ontem, não é amanhã. E o tempo é agora. Então não diga que nunca ouviu falar de Cristo. Não diga que nunca ninguém avisou você. A Bíblia coloca 2 caminhos diante de você. Mas você só pode escolher um. Ou o céu ou o inferno. Não queira ir para o inferno. E o próprio Deus está dizendo para você: minha criatura, você pode tornar meu filho, se você crê em Jesus. Você pode buscar o caminho da vida para que você viva. Deus sempre está alertando. E o resultado de quem escolheu a porta larga são esses. E para quem escolhe a porta estreita, pastor? João 11:25, a Bíblia diz: te dou vida eterna. Eu te perdoo os teus pecados. Eu escrevo o teu nome no livro da vida. Eu te coloco o meu Espírito dentro de você. Enquanto você viver aqui, eu vou estar cuidando de você. Eu vou suprir as tuas necessidades. Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça. Não se preocupe com essa vida, porque os ímpios ficam preocupados o tempo inteiro. Tem gente que acorda de madrugada, dorme tarde, come pão de dores. Mas os meus, enquanto aqui viver, trabalhe normalmente. Busque o meu reino em primeiro lugar. Trabalhe através da minha igreja. Pregue o meu evangelho, que é a ordem que eu dou para vocês. E eu vou cuidar de vocês. E depois eu dou vida eterna para vocês. Apocalipse 21, 1 e 2. O céu foi feito para aqueles que creem nesta palavra. Aqueles que creem nessa palavra têm um céu. E a Bíblia diz que Deus preparou para nós que cremos no nome dEle. E para quem é? São pessoas resumidas? Não. A Bíblia diz que Deus amou a todas as pessoas de uma forma especial, que o entendimento humano não consegue entender, e que todas as pessoas neste mundo, elas podem ter feito o pior da sua vida. Se crê em Cristo, é regenerada e tem a vida eterna. O céu é para todos que creem. O céu é para todos que creem em Cristo. Apocalipse 21, 1 e 2. Está preparado desde a fundação do mundo. Lá não haverá mais dor, mais lágrimas. Não haverá mais morte eterna. Lá só haverá alegria, a tristeza não vai entrar. Deus será o nosso Deus e nós seremos filhos. Lá não haverá noite. E a Bíblia não conta muita coisa mais. Só diz que lá será um lugar maravilhoso. Um lugar lindo. Um lugar onde a gente vai mais estar preocupado no pecado, porque o pecado já foi vencido, a morte foi vencido. 2 Coríntios 12, 2 e 4, o resultado de quem escolheu a porta estreita, além de vida eterna e o céu, ele disse assim: lá é um paraíso. Eu não prometi para vocês o paraíso? O paraíso não é aqui na terra não, meu querido. A Bíblia diz que o primeiro mundo acabou em água e Deus continuou ele, mas o segundo vai ser acabado em fogo e não mais haverá, não ficará mais nem toco nem ramo. E aí o Senhor da glória virá e nos levará para a eternidade com ele, e vamos para os céus. A terra não existirá mais, o céu não existirá mais, tudo será destruído. Então você que tem escolhido Jesus, você que tem escolhido o caminho estreito, você que tem escolhido o caminho da obediência, como diz o Senhor, você tem vida eterna, você tem perdão de pecados, você tem nome escrito no livro da vida, você vai viver no céu, você vai viver no paraíso. E Apocalipse 2,7 vai dizer: e lá nós vamos nos alimentar da árvore da vida. E lá nós nos reconheceremos. Lá não será um lugar que a gente vai viver lá como dopados, né? Não. A Bíblia diz que nós vamos ter um novo nome. Lá nós vamos reconhecer Jesus. Lá nós vamos reconhecer os irmãos aqui da terra. E vai ser um lugar maravilhoso. O apóstolo Paulo desejava todo dia ir para lá.
E o Senhor disse: não, fique aí, vai trabalhar para mim no tempo certo. Já faz 20 séculos que o apóstolo Paulo está lá. E 20 séculos para o Senhor é como um dia. Então, olha bem para o meu rosto aqui. Nenhum piscar de olho, vocês não vão ver mais aqui. Porque daqui a 5, 10, 15, 50 anos, para a gente pode ser muito, mas para Deus é pouco. Assim como no passado, os irmãos que creram estão na glória, nós vamos estar lá também. A escolha, para tudo, há sempre dois caminhos. E eu pergunto para você que está me ouvindo: que caminho você escolheu? Deus continua dizendo através da sua palavra: escolha o caminho da vida para que vivas. E Jesus continua dizendo: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado e oprimido, eu vim para te aliviar. A Bíblia diz: o Filho de Deus, ele não veio ao mundo para condenar ninguém. O Filho de Deus não veio ao mundo para julgar ninguém. O papel da igreja, a missão da igreja é lindo demais. A missão da igreja é abençoar. A missão da igreja é sempre falar a verdade. A missão da igreja não é condenar, não é culpar as pessoas. Nós não estamos aqui para culpar ninguém. Nós não estamos aqui para meter medo em ninguém. Nós estamos aqui para dizer para você assim: o caminho largo é perigoso e te leva à perdição eterna. Mas o caminho da cruz é estreito, mas te leva à vida eterna. Eu espero em Cristo que você tome a mesma atitude. Escolha o que aquele ladrão da cruz escolheu. Jesus, lembra-te de mim. E como é que você faz isso hoje? Romanos capítulo 9, 10 diz assim: se creres com o teu entendimento e confessar com tua boca que Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos, você está salvo. Nós vivemos na era da graça. Nós não precisamos fazer nada e nem pagar nada para ter o nosso nome escrito no livro da vida. O que nós precisamos fazer é viver a vida de adoração a Deus, é viver a vida de testemunho de Jesus, é viver a vida dizendo para as pessoas que Cristo agora vive em mim e que eu carrego agora as marcas dele. Eu não preciso mais fazer sacrifício nenhum. O que eu preciso é obedecer essa palavra e viver essa palavra. Então você, meu amado irmão, que vive na vida de promiscuidade, sai dela. Você que vive na vida dos vícios, sai dela. E você que não tem Cristo ainda, nós não estamos te pregando mais uma religião. Eu estou te pregando o mesmo Cristo que essa palavra está dizendo, que é o único caminho que leva para o céu. Não há Pedro, não há Paulo, não há Maria, não há Isabel, não há ninguém. Atos 4:12, não existe debaixo do céu, em cima do céu, ou em qualquer lugar deste mundo ou deste planeta, pelo qual você pode ir para o céu. Só Jesus Cristo pode te dar salvação eterna. Mas é preciso que você escolha querer. Se você quer Jesus, você tem vida eterna. Se você rejeita Jesus, você não tem vida eterna. E eu encerro citando João 3:36. Isso está escrito nas Bíblias evangélicas, nas Bíblias católicas, na Bíblia de qualquer pessoa. Só se alguém tirou. Mas está escrito lá assim, ó: quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Está de acordo com Deuteronômio 30:19, que Deus vai dizer lá no passado: eu te mando que escolha o caminho da vida, e o caminho da vida é o meu Filho Jesus. Portanto, quem tem Jesus tem vida eterna. João 3:36. Mas a segunda parte diz assim, a Bíblia afirma: mas quem não crer em Jesus, quem não está vivendo a vida com Jesus agora, quem rejeitou Jesus, está escrito bem claro
que não irá ver a face de Deus, mas o que a Bíblia diz, irá morar no inferno que foi feito por diabo e seus anjos, e a ira de Deus vai estar sobre sua cabeça eternamente, eternamente. Ninguém morrerá sem saber dessa verdade. Então você que me ouve, esqueça de mim, mas lembre dessas palavras, porque essas palavras têm peso de vida eterna. Aqueles que estão no inferno hoje, eles estão lembrando dessas palavras que ouviram aqui, mas é tarde. E tem um hino que diz assim, né? É tarde. Teve tempo e não quis. E mais uma vez, o tempo é aqui e agora. Quando ouvires a voz do Espírito Santo, esse é o momento. E eu quero orar por você que está aqui, você que está nos ouvindo, você que está aí pela internet. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero pedir a Deus que tira do teu entendimento a cegueira espiritual. Eu quero pedir que o Senhor liberte os cativos, aqueles que ainda não tiveram ainda esse conhecimento da verdade que é Jesus. Eu peço para Deus pela vida desse pastor, desse missionário que já está desanimado. Eu peço pela vida desses crentes que estão na igreja, mas que não têm compromisso com a igreja. Eu peço pela vida dos desviados, pelos apostatas, para que essas pessoas, elas acordem enquanto há tempo. Porque vai chegar o momento que nós não podemos fazer nada. Hoje nós despedimos aí no nosso jornalista aí, nacionalmente conhecido, né? Corta para mim, não foi isso? Ele teve a oportunidade de conhecer Jesus. E a minha oração, e a minha certeza, e a minha alegria, eu espero que ele tenha conhecido Jesus e ele tenha confirmado a fé em Jesus. Porque se ele não confirmou a fé em Jesus, toda essa fama dele não adianta de nada. E como ele passou alguns dias, teve a oportunidade de ler a Bíblia, de ouvir falar de Jesus, e a Bíblia diz que o amor de Deus é tão profundo, e eu quero crer em Cristo, que eu vá encontrar Ele nos céus. Ele e muitos que a gente nem sabe que um dia vai encontrar, mas lá no céu vai ter surpresa. Ele não teve tempo de servir a Deus aqui como deveria, como Paulo teve. Mas muitas vezes Deus salva alguém pelo amor e leva logo para que não se perca. Então tem muita gente que Deus tem salvo no partir da eternidade. Por isso que nós não devemos julgar quem morreu. A Bíblia não nos dá essa autorização de julgar as pessoas. Já partiu. Espero que a gente possa ter surpresa. Encontrar muita gente nos céus. Curve sua cabeça onde você estiver, eu estarei orando por você. Amado Deus, obrigado porque o Senhor nos ama profundamente. Obrigado porque o Senhor nos alertou também para aqueles que viessem a te seguir. O Senhor nos falou a verdade. O Senhor nos disse como deveria ser a vida cristã aqui na terra. Não seria fácil. Viveríamos na contramão do mundo. O mundo continuou amando as trevas e continua amando as trevas. Mas o Senhor plantou a sua igreja aqui na terra. E deu o Espírito do Senhor, o Espírito de valentia. E o Senhor tanto fala que o Senhor não nos deu o Espírito de covardia. E muitos, Senhor, têm afastado do Evangelho porque são covardes. Tem medo de no momento, Senhor, ser questionado. Mas o Senhor já nos dizia que teríamos aflições, seríamos perseguidos, seríamos odiados, não porque somos malfeitores, mas porque nós cremos na Tua Palavra. E como diz a Tua Palavra em Mateus 5,11, felizes, bem-aventurados são aqueles que sofrem por amor do meu nome na terra, porque o sofrimento da terra não se compara com a glória eterna que Ele preparou para nós. Eu te louvo porque eu confio, Senhor, e tenho certeza que estarei nessa glória eterna a qualquer momento da minha vida. E eu trabalho aqui, a igreja trabalha aqui exatamente, não é por dinheiro, não é por fama, mas é porque nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, e queremos chegar aí na eternidade e te abraçar, Jesus, e saber que nunca mais
a gente vai estar longe de Ti, que nunca mais vamos ter morte, nunca mais vamos ter tristeza, porque o Senhor venceu na cruz por nós. E eu quero orar a Deus por esta pessoa que nos vê pela internet, essa pessoa que nos vê pelo rádio, nos ouve pelo rádio, essa pessoa que está aqui no templo, que ainda não tem a marca de Cristo, não tem o nome escrito no livro da vida, não se converteu ainda, Senhor. E essa pessoa que me ouve sabe, porque o Senhor dá garantia pessoal a cada um, quando a pessoa é marcada com o Espírito do Senhor. Portanto, Deus, converta corações duvidosos, converta pessoas que, ó Deus, estão aí céticas, assim como Paulo perseguiu o Evangelho, converta esses corações. Obrigado porque o Senhor colocou a gente no mundo não para amaldiçoar, mas para abençoar. E eu abençoo aquele que nos persegue, eu abençoo aquele que nos maldizem, eu abençoo aqueles que, ó Deus, são céticos contra a igreja, Senhor, porque eles não sabem o que estão fazendo. E eu quero abençoar, Senhor, todos os nossos colegas de trabalho, todos os nossos colegas, ó Deus, de escola, faculdades, os nossos parentes, os nossos vizinhos, que ainda não tiveram uma experiência pessoal contigo, como tiveram Maria Madalena, como tiveram a mulher samaritana, como tiveram Zaqueu, como tiveram Paulo, como nós tivemos, meu Deus, porque essa vida é passageira, e sem Cristo, ó Senhor, será uma vida eterna, uma morte eterna triste, será nas escuridões, será terrível. Senhor, salve essa vida agora. Espírito Santo, tira a dúvida desse coração, dessa mente, converte esse coração agora, Senhor. Eu quero abençoar esta família também que nos ouve, abençoa que nos vê, Senhor, abençoa esta casa, repreende, ó Deus, toda a malignidade, que a tua paz domine esta família. Oro por aqueles que estão nos presídios, nos hospitais, nas ruas, aqueles que estão, ó Deus, perdidos, Senhor, que a tua paz e a tua graça o encontre, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais uma semana que passou, por mais uma semana que começou. Nos use poderosamente durante essa semana, e Senhor, até o dia que o Senhor quiser nos levar. E obrigado, Senhor, por aqueles que continuam vivos na terra, te servindo. Eu abençoo os pastores, os missionários e as igrejas sérias deste mundo que pregam o evangelho pelos 4 cantos do mundo. E eu peço que o Senhor tenha misericórdia do joio, daqueles que têm, ó Deus, vivido falsamente no meio da tua igreja. Não permita que Satanás continue enganando essas pessoas, aqueles que foram desviados, aqueles que estão apostatando da fé. Tenha misericórdia, Senhor, porque se não se arrepender, Senhor, se não voltar para ti, vão estar na morte eterna, longe do Senhor. Tem misericórdia, Deus. O Senhor nos chamou para abençoar, e eu quero abençoar todas essas pessoas, todos aqueles que têm ódio da gente. Nós colocamos, ó Deus, o amor de Deus no coração deles agora, e oramos por eles. Abençoe aqueles que estão aqui no templo, cada um, abençoe esta igreja, fortaleça, ó Deus, a vida da Igreja Batista Êxodo, Senhor. Abençoe o bairro do Engenho Velho de Brotas em Salvador, abençoe Salvador, abençoe a Bahia, abençoe o Brasil. Senhor Deus, tenha misericórdia dessa nação, meu Senhor. Assim como tu levantou Neemias e levou para Jerusalém, reconstruir aqueles muros, levante Neemias nessa nação, para reconstruir de fato essa nação, Senhor. Homens que não sejam avarentos, Senhor, homens que não sejam gananciosos, mas homens que sejam, ó Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, como foi Neemias, Pai querido. Obrigado por mais uma semana, por mais esse dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus.